Esses 10 fenômenos naturais que desafiam a lógica humana. Você já parou para pensar que, às vezes, a Terra parece estar zombando da nossa lógica? Que, por mais que a ciência avance, ainda existem lugares e fenômenos que simplesmente não fazem sentido? Prepare-se. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 fenômenos naturais tão absurdos que fariam até o Einstein repensar algumas teorias. E não, nada disso é ficção. Do fogo que nunca apaga ao rio que ferve sem vulcão por perto, você vai descobrir que o nosso planeta tem segredos mais profundos do que qualquer documentário já mostrou. E sim, alguns deles ainda estão ativos. A pergunta é: será que você está preparado para questionar tudo o que acredita ser normal? Seja bem-vindo ao canal Como Assim, onde a lógica tira férias e a realidade dá um nó. Já aproveita para comentar o que mais te intrigou, deixar o like e se inscrever para mais absurdos como esse. Imagine um deserto vasto, inóspito, onde o silêncio é tão profundo que até o vento parece andar de puntas de pé. No coração do Turcomenistão, uma cratera se abre como a boca do inferno, um buraco flamejante que queima sem parar há mais de 50 anos. À noite, o brilho laranja das chamas ilumina as dunas ao redor, como se o próprio chão estivesse prestes a engolir o mundo. É hipnótico, surreal e absolutamente fora do comum. O Poço de Darvaza, ou Porta do Inferno, nasceu de um erro humano. Em 1971, cientistas soviéticos perfuravam a Terra em busca de gás natural, quando a plataforma colapsou. Para evitar a liberação de gases tóxicos, eles decidiram queimar os vapores por alguns dias. Só que os dias viraram décadas. O fogo nunca apagou. A combustão é tão constante que parece alimentada por algo que não se esgota, como se o próprio centro da Terra estivesse soprando ar nos pulmões do poço. E o que ninguém consegue explicar é como esse fogo ainda queima tanto tempo depois, sem uma fonte de combustível visível. Alguns locais juram que escutam sussurros saindo das chamas. Já outros dizem que é um portal. Cientistas culpam a geologia, mas não conseguem apagar. E cá entre nós, seria mesmo só gás? Ou estamos diante de um fenômeno que insiste em dizer: você não sabe nada sobre este planeta? Imagine-se navegando tranquilamente por um rio na selva da Amazônia peruana. De repente, a água sob seu barco começa a borbulhar como uma panela prestes a transbordar. E então, sem aviso, tudo ao seu redor parece ter sido engolido por uma sauna sobrenatural. Bem-vindo ao Mayantuyacu, o rio fervente da Amazônia, onde a água alcança temperaturas de até 100 degrees Celsius em plena floresta. Esse lugar místico, conhecido pelos xamãs locais como o rio que mata, é capaz de cozinhar qualquer animal que se atreva a cair nele. Diferente de outros rios termais do mundo, o Mayantuyacu não está próximo de nenhum vulcão ativo. Nenhum. E isso, por si só, já rasga o manual da geologia. A pergunta que ecoa por lá é: por que essa água ferve tanto em um lugar onde, teoricamente, não deveria haver calor subterrâneo? Alguns cientistas tentam explicar com falhas geotérmicas profundas, outros preferem nem ir lá. Já os habitantes da região têm uma certeza: o rio é sagrado, uma dádiva ou maldição dada pelos espíritos da terra. Será que a ciência um dia terá coragem de mergulhar fundo nessa resposta? Ou esse lugar vai continuar desafiando toda a lógica humana até a última gota fervente? No coração do Vale da Morte, na Califórnia, um mistério desafia até hoje a sanidade dos geólogos mais céticos. Imagine um deserto plano, com solo rachado e seco, onde pedras de dezenas de quilos simplesmente andam, sem ninguém tocar, sem vento forte o suficiente. Elas deixam rastros longos e tortuosos na areia dura, como se estivessem decididas a ir de um ponto A até um ponto B, sem dar satisfação a ninguém. Esse fenômeno é conhecido como Sailing Stones, e há registros disso desde os anos 1900.
As pedras se movem em linhas retas, curvas e até fazem zigue-zagues como se tivessem vontade própria. A região é tão inóspita que quase ninguém vê o fenômeno acontecer ao vivo. Mas os rastros estão lá, frescos, gravados no chão como uma carta aberta da natureza desafiando a lógica. Algumas teorias sugerem uma fina camada de gelo que se forma durante a noite e derrete com o sol, movendo as pedras como em uma pista de patinação. Mas, se for isso mesmo, por que só nesse deserto? Por que só em algumas pedras e não em todas? E o mais inquietante, por que o movimento acontece como se houvesse intenção? Como se algo ou alguém estivesse controlando tudo por trás das cortinas do deserto. Você já ouviu um som vindo do céu, como se o planeta estivesse gemendo? Um ruído grave, metálico, quase apocalíptico. Milhares de pessoas ao redor do mundo afirmam ter escutado o Dham, um som misterioso que surge do nada, paira no ar por minutos, às vezes horas, e depois desaparece como se nunca tivesse existido. Ele foi registrado em lugares tão distantes entre si que já desafia a geografia. Não estamos falando de trovões, aviões ou terremotos. O é algo diferente. Alguns descrevem como um som de trombetas cósmicas, outros como um zumbido constante que vibra até os ossos. O mais curioso? Raramente ele é captado por microfones, mas muitas pessoas o ouvem claramente. Em algumas cidades, as autoridades chegaram a investigar o fenômeno por pressão popular, sem encontrar nada. As teorias vão de frequências inaudíveis da Terra até sinais de naves escondidas no céu. E é aí que a coisa fica ainda mais estranha. Algumas culturas dizem que esse som anuncia o fim dos tempos. Outras acreditam que são os céus tentando nos alertar de algo. Você já parou para pensar? E se a Terra realmente está tentando falar com a gente, mas ninguém tem ouvidos preparados para escutar? Imagine um lago cristalino, de um azul surreal, cercado pelas montanhas rochosas do Canadá. A paisagem é de tirar o fôlego, mas o verdadeiro espetáculo acontece debaixo da superfície. Centenas, às vezes milhares, de bolhas brancas congeladas em camadas, empilhadas como se o tempo tivesse sido pausado em pleno movimento. É como se o lago respirasse e o ar ficasse preso em seu pulmão gelado. Essas bolhas são compostas de metano, liberado por matéria orgânica em decomposição no fundo do lago. Quando o inverno congela a superfície, o gás fica aprisionado em camadas sucessivas. Até aí, a ciência dá conta. Mas a quantidade de bolhas, o formato quase artístico e o comportamento mutável de ano para ano intrigam pesquisadores há décadas. Há registros de bolhas que explodem sozinhas, gerando pequenos tremores e clarões de luz. Será que estamos diante de um fenômeno climático? Ou de algo mais profundo acontecendo debaixo da crosta terrestre? E se essas bolhas forem o aviso de que o planeta está acumulando energia como uma bomba relógio, esperando o momento certo para liberar tudo de uma vez? Seria este um lago ou uma cápsula pressurizada da natureza pronta para explodir? Na foz do rio Catatumbo, na Venezuela, acontece um espetáculo tão surreal que parece um erro na simulação da realidade. Imagine um céu que pisca como uma discoteca, não por alguns minutos, mas por horas seguidas. Em média, 260 noites por ano. São mais de 200 relâmpagos por hora. E o mais estranho, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma intensidade. Uma tempestade que nunca dorme. Chamado de relâmpago do Catatumbo, esse fenômeno gera uma quantidade absurda de energia e pode ser visto a centenas de quilômetros de distância. É como se o céu tivesse um ponto de curto-circuito eterno. Cientistas apontam para a combinação única de geografia, umidade e calor como possíveis causas. Mas ninguém consegue explicar por que a tempestade não muda de endereço, nem por que ela começou do nada e simplesmente nunca mais parou. Alguns chamam de farol dos céus, outros de maldição ancestral.
As tribos locais acreditam que é ali que os deuses conversam com os espíritos. Já os teóricos da conspiração dizem que há uma base oculta no subsolo interferindo no campo eletromagnético da região. O que você acha? Natureza ou tecnologia escondida à vista de todos? Kerala, sul da Índia, julho de 2001. Choveu sangue, não é metáfora. Por semanas, uma estranha chuva vermelha caiu sobre telhados, ruas, roupas estendidas e campos inteiros. Cientistas correram para coletar amostras, jornais do mundo inteiro noticiaram o fenômeno. E as imagens pareciam cena de filme de terror. Poças rubras, como se o céu estivesse chorando ferro ou algo mais sombrio. No começo, pensaram que era a areia do deserto da Arábia, mas os testes mostraram algo bem mais inquietante. As partículas vermelhas presentes na água pareciam conter estruturas celulares, sem DNA, micro-organismos que ninguém conseguia identificar, como se não fossem deste planeta. Um dos cientistas chegou a afirmar que poderiam ser formas de vida alienígena. Rapidamente ele foi desacreditado. Mas as perguntas ficaram. Seja como for, o evento se repetiu anos depois, em menor escala, e deixou uma cicatriz no senso comum. Como explicar chuva de células sem origem biológica conhecida? Seria esse o primeiro sinal de contaminação interplanetária? Ou será que o céu apenas resolveu nos lembrar que ele guarda segredos bem mais profundos do que nuvens e trovões? No encontro entre Brasil, Venezuela e Guiana, ergue-se uma formação rochosa que parece ter sido esquecida pelo tempo. O Monte Roraima. Um platô gigantesco, de paredes verticais e topo plano, envolto por uma névoa espessa que nunca se dissipa completamente. Dizem que entrar lá é como atravessar para outra dimensão, e os que saem raramente voltam os mesmos. A flora e fauna do lugar são únicas. Plantas carnívoras gigantes, insetos que só existem ali e formações rochosas que se assemelham a ruínas antigas. Mas o mais bizarro são os relatos de pessoas que ouviram vozes vindas da neblina. Chamados, sussurros, risadas ou preces. Alguns cientistas alegam que é o efeito do vento nas rochas. Outros preferem não comentar. E se aquele monte for mais do que uma relíquia geológica? E se for, como os indígenas sempre disseram, a morada de seres antigos? Entidades que existem entre as camadas do que chamamos de realidade? Você teria coragem de subir, mesmo sabendo que a neblina pode guardar mais do que apenas umidade? No deserto mais seco do planeta, onde às vezes passam-se décadas sem uma única gota de chuva, algo impensável acontece. Colunas de água evaporam em pleno meio-dia e sobem em espiral, como se fossem convocadas por uma força invisível. Esse fenômeno ocorre na região de São Pedro de Atacama, onde até mesmo a ciência já começa a aceitar que as leis da física têm exceções. Pessoas locais chamam isso de suspiros da terra. São redemoinhos translúcidos que carregam água como se o deserto estivesse tentando se hidratar sozinho. Alguns turistas já captaram imagens, e sim, são reais. O problema? Ainda não há uma explicação convincente. O solo, teoricamente seco, libera essas colunas com frequência cada vez maior, sem fonte visível, sem motivo aparente. Seria esse um sintoma de algo maior acontecendo debaixo do deserto? Um fenômeno atmosférico novo? Ou estamos apenas presenciando a Terra respondendo em silêncio às mudanças drásticas do nosso planeta? A pergunta que fica é: o que mais está evaporando, sem que a gente perceba? No Vietnã, existe uma caverna tão colossal que abriga seu próprio ecossistema, com rios, selvas e até nuvens internas. Mas o mais espantoso, ela respira, literalmente. Quando você se aproxima da entrada da caverna Son Dung, o ar quente sai como um suspiro gigante. Depois, puxa de volta, como se a montanha fosse um ser vivo, inalando e exalando em um ritmo quase humano.
Essa caverna foi descoberta em 1991, mas só começou a ser explorada de verdade depois de 2009. Ela é tão grande que um Boeing 747 poderia voar dentro dela. A umidade, o calor e os ventos internos criam fenômenos próprios. Já houve relatos de luzes que dançam nas paredes e ecos que respondem antes de você falar. Por que esse lugar existe? Como pode um espaço fechado gerar clima próprio e pulsar como se tivesse um coração? Talvez a caverna seja mais do que um acidente geológico. Talvez seja um ponto de intersecção entre aquilo que entendemos e o que ainda nem conseguimos nomear. O que você faria se, ao entrar em um lugar assim, ele respirasse com você lá dentro? Se esses fenômenos nos ensinaram algo, é que a Terra ainda guarda cartas escondidas e talvez nunca revele todas. Quanto mais tentamos entender, mais ela nos desafia. Será que esses lugares são exceções raras? Ou apenas a ponta do iceberg de uma realidade que ainda mal começamos a decifrar? No fim das contas, talvez a maior arrogância humana seja achar que já sabemos tudo. Porque quando o fogo queima sem parar, a água ferve sem motivo e o céu canta sem som. A única certeza é que a lógica, aqui, é só mais uma vítima do mistério. Agora me diz, qual desses fenômenos te deixou com mais pulga atrás da orelha? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like e não esquece de se inscrever, porque aqui no Como Assim, o impossível é só o começo.